E vamos falar então com o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, que é o relator do novo Código Eleitoral. Tudo bom, senador? Bom dia, obrigado por nos atender mais uma vez. Bom dia, Colombo. É um prazer muito grande, estou à disposição de vocês. Senador, a reeleição é um mal na avaliação do senhor? Um mal muito grande. É uma coisa que nós entendemos que jamais deveria ter sido introduzida no Brasil. E eu sempre fui contra a reeleição desde o seu início. E quando eu cheguei aqui no Congresso Nacional como deputado federal em 1999, o meu primeira PEC que eu apresentei foi exatamente colocando fim à reeleição. Eu venho nessa luta esse tempo todo. Inclusive, nós conseguimos aprovar isso uma época na Câmara, mas veio para o Senado e não teve seguimento. Então, a pergunta, por que eu estou confiante agora ao ponto de apresentar uma PEC com o fim da reeleição? É porque eu sinto que há, na sociedade e no meio político também, uma conscientização cada vez maior de que é um mal muito grande para a administração pública brasileira o instituto da reeleição. Então, nós queremos voltar à velha e boa prática de mandatos executivos de prefeito, governador e presidente da República sem reeleição. Agora, quando a gente propõe acabar com a reeleição, há, de certa forma, um consenso, um entendimento de que o mandato de 4 anos seria muito exíguo, que o ideal fosse um mandato de 5 anos. Outros falam em mandato de 6 anos, mas a grande maioria, digamos assim, há praticamente um consenso de que, com o fim da reeleição, o ideal seria que os mandatos de todos, prefeito, vereadores, deputados, governadores, presidente da República, fosse um mandato de 5 anos sem o direito à reeleição. Aí aqui há uma divergência, por isso é que eu estou apresentando 3 PECs. Uma, as eleições manteriam, como hoje, sem coincidência. Teria um ano de eleições gerais e outro ano de eleições municipais, como são hoje. E as outras PECs trazem a coincidência das eleições, porque muita gente acha que as eleições deveriam se realizar num dia só, de maneira coincidente, de prefeito, vereador, deputado, governador, presidente da República. Como nesse item há uma maior divergência, então eu estou apresentando, digamos assim, PEC para todos os gostos. Mas todas elas que eu estou apresentando põem fim à reeleição e colocam o mandato de 5 anos para todos. Senador, outro ponto que também vai gerar muita discussão é a questão da inelegibilidade. Eu confesso que eu tenho muitas dúvidas sobre o que exatamente está em vigor em relação a esse período quando há condenação de um político. O que está sendo proposto exatamente nessa PEC? Lívia, a questão da inelegibilidade, o Código aprovou na Câmara e nós estamos mantendo inalterado aqui no Senado. O que é? O Código vem trazendo uma uniformização, deixando claro para quando uma pessoa for tornada inelegível, qual o prazo de inelegibilidade, porque hoje ninguém sabe. Uma pessoa tornada inelegível, ele pode ficar 8 anos afastado, pode ficar menos de 8 anos, pode ficar 16 anos, pode ficar 12 anos, pode ficar 20 anos, e aí não há uma uniformidade. O que é que nós estamos fazendo? Que a Câmara já fez e que nós estamos mantendo aqui no Senado. Do dia que for decretada a inelegibilidade de uma determinada pessoa, ela ficará inelegível por 8 anos, ponto final. Nem 8 anos e um dia, nem 8 anos e menos de um dia. 8 anos. Há um caso para a gente começar quando se começa a contar o prazo. Então, hoje, Lívia, para como a coisa é confusa. Vamos supor que um prefeito, um governador, tivesse o seu mandato cassado por abuso de poder econômico, por captação ilícita de sufrágio, ou seja, ele foi cassado por causas eleitorais que ele praticou no pleito, foi cassado pela justiça eleitoral. Então, hoje, como é que conta o tempo? Conta do dia que realizou a eleição. Então, vamos supor que, por hipótese, aquele parlamentar, ou aquele prefeito, ou aquele governador que foi cassado numa eleição que ocorreu no dia 4 de outubro,
8 anos depois, no dia 4 de outubro, daqui a 8 anos, ele estaria elegível. Ora, se a eleição ocorrer no dia 5 de outubro, ele pode participar do pleito. Se a eleição ocorrer no dia 3 de outubro, ele não pode participar do pleito. É óbvio que isso está errado. Quer dizer, a data não pode ser o dia da eleição, porque como está na Constituição que a eleição é no primeiro domingo de outubro, o primeiro domingo pode recair no dia 1 ou no dia 6 de outubro. E aí, as pessoas que praticaram a mesma fraude vão ter penalidades diferentes. O que é que nós estamos fazendo no Código? Começa a contar o prazo no dia 1º de janeiro do ano subsequente. Então, qualquer um que tem um mandato perdido por causas eleitorais, começa a contar no 1º de janeiro. Então, ele passará 2 eleições fora do pleito. Então, se ele disputou uma eleição geral, ele vai passar 2 eleições gerais fora do pleito. Se ele disputou uma eleição municipal, ele vai passar 2 eleições municipais fora do pleito. Então, você uniformiza e traz, do nosso ponto de vista, traz justiça a todos. Teve o mandato cassado, o parlamentar, a pessoa, o político, foi tornado inelegível, a partir daquela data, contra 8 anos, e estamos conversando. Por exemplo, o caso da nossa ex-colega aqui, a senadora Selma. Ela teve o seu mandato cassado pela Justiça Eleitoral por abuso de poder econômico no primeiro ano do mandato dela, em dezembro de 2019. Então, ela foi pela lei da ficha limpa e ficou inelegível por 8 anos. Mas quando é que começa a contar o prazo dela? Só começa a contar no final do mandato dela. Então, são 8 anos para terminar o mandato e mais 8 anos inelegível. Como ela exerceu 1 ano, ela ficaria, então, 15 anos inelegíveis. Agora, inelegível. Agora, suponhamos que ela tivesse sido cassada e ela fosse deputada federal e não senadora. Ora, o mandato federal, como nós sabemos, é de 4 anos. Então, ela ficaria os 3 anos que faltaria do mandato de deputado federal dela e mais 8. Então, ela ficaria apenas 11 anos inelegível e não 15. Nós estamos acabando com essa bagunça e estamos uniformizando. Bom, começa a contar em 1º de janeiro do ano subsequente à eleição. Então, no caso da senadora Selma aqui, começaria a contar o prazo dela em 1º de janeiro de 2019, já que ela disputou a eleição em 2018. Então, em 1º de janeiro de 2027, ela estaria elegível. Todos terão o mesmo tratamento, 8 anos afastado da disputa eleitoral. Senador, a Amanda Klein quer fazer uma pergunta para o senhor também. Senador, bom dia, bom falar com o senhor. Senador, eu fico ainda em dúvida sobre o expediente da reeleição, porque ele é tão comum em todas as democracias avançadas do planeta, França, Estados Unidos, em democracias parlamentaristas também. Quer dizer, será que não seria mais fácil aprovar regras mais duras que coíbam, por exemplo, o abuso de poder político, econômico, enquanto o governante está no cargo? Porque eu entendo, de fato, que o mandatário, ele larga com vantagem em relação aos outros candidatos, aos concorrentes. Não seria melhor endurecer essas regras do que negar à população o direito, talvez, de conduzir um governante que, na avaliação dela, está fazendo um bom trabalho, está indo bem, há mais 4 anos no poder? Amanda, isso que você está falando, eu concordo para os regimes parlamentaristas. Mas os regimes presidencialistas, o executivo aqui no Brasil tem muito poder. Prefeito, o governador, o presidente da República. E a experiência que a gente tem, a gente não é boa, porque a gente vê que, mesmo as leis endurecendo, como você está dizendo, os abusos são cometidos. Eu não quero citar nomes aqui, mas recentemente nós vimos o que foi praticado no ano da eleição para se tentar a reeleição. E eu tenho observado isso ao longo do tempo. Eu sempre tenho sido um crítico da reeleição. Eu acho que foi um grande malefício que veio ao Brasil e eu estou firmemente convencido, e não só eu acho que a maioria da sociedade, a maioria dos políticos, né, um consenso de que a reeleição é um mal muito grande e que nós não deveríamos ter esse instituto no Brasil. Aliás,
A CNM, Confederação Nacional dos Municípios, uma época, faz alguns anos, eu ainda era deputado federal, teve um congresso grande aqui em Brasília e veio um número muito expressivo de prefeitos. E a CNM aproveitou para fazer uma pesquisa. Estava sendo discutido nessa época o fim da reeleição. E, para surpresa de todos, Amanda, a grande maioria dos prefeitos, os próprios prefeitos, no exercício do mandato, eles se colocaram contra o Instituto da Reeleição. E eu tenho um exemplo que eu gosto sempre de citar nas palestras que eu dou, nas conversas que eu faço, de um ex-prefeito, um amigo meu, que ele me disse: Marcelo, vocês têm que lutar para acabar com essa reeleição, não dá certo. Eu fui eleito prefeito da minha cidade e, quando eu me dei conta, eu estava organizando o meu secretariado não em função de fazer a melhor administração possível. Eu já estava organizando, a pessoa confessou, eu já estava organizando o meu secretariado visando a minha reeleição. Eu não vou dizer que isso seja por todos pratiquem isso e que você não possa fazer uma boa administração pensando na reeleição também. Mas eu acho que fica muito melhor, é muito mais saudável, a cabeça do gestor ela vai funcionar muito mais focada num planejamento de gestão de curto, de médio, de longo prazo, que possa ter continuidade com outro político, do que se ele ficar todo o tempo pensando na eleição. Suponhamos, todos sabemos a importância que tem uma obra como, por exemplo, o saneamento, o esgoto sanitário. Aliás, quando você pergunta a qualquer cientista, ele vai dizer que os dois maiores fatores da longevidade humana foi o advento das vacinas e o advento da água tratada, não é? Então, é fundamental para a saúde da população esgoto sanitário. Mas todos nós sabemos que fazer o esgoto é um transtorno na vida da sociedade, porque vira tudo de cabeça para baixo, as ruas são interrompidas, abre as valas, as pessoas não têm acesso à casa, o carro não passa, é um transtorno. Aí você imagina um prefeito ou um governador, prefeito, que está numa reeleição, ele vai pensar duas vezes se faz o esgoto naquele ano da reeleição, traz esse transtorno para a população, ou se ele deixa passar a eleição e não enfrenta esse transtorno. Então, tudo isso traz um conflito muito grande. Bom, mas se pode dizer, mas a pessoa também pode fazer pelo sucessor que ele botar. Pode também, isso acontece. Mas é claro que quando a pessoa está em jogo o seu próprio mandato, que ele vai para a reeleição e ele se apaixona na atividade política, eu sou político, sei, sou psiquiatra também, a atividade política é uma atividade que apaixona a pessoa. A pessoa se envolve tanto na política, que é uma luta que a pessoa está, e termina as pessoas, o apaixonado fica cego, termina fazendo coisas inconsequentes. Então, por todas essas razões, eu estou firmemente determinado a lutar com todas as minhas forças para pôr fim a esse instituto no Brasil da reeleição. E nós vamos seguir acompanhando essas discussões. Muito obrigada pela entrevista, senador Marcelo Castro. Eu que agradeço e sempre à disposição de vocês. Bom fim de semana.